Se você é estudante de circuitos elétricos, com certeza você já se reparou com o problema de cubo de resistências. Se você não conhece esse problema, é muito simples. Um cubo de resistências é aquele onde todas as resistências estão dispostas em formato de um cubo. As resistências valem R e o intuito do problema é encontrar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Uma solução muito usada é a transformação delta estrela e a estrela delta. Mas hoje eu gostaria de mostrar a você uma solução nada convencional e que muitas pessoas desconhecem, que é a solução pela matriz de condutância. Antes de partir para a solução do problema, vamos fazer algumas considerações que são importantes. Primeiramente, consideraremos R igual a 1 ohm. Se R é igual a 1, G também é igual a 1, já que a condutância é o inverso de R. Os pontos A e B que estão nos extremos são os mesmos pontos que nós temos aqui na aresta do cubo, posto que não temos nenhum elemento que modifique esse caminho. Tomaremos também os pontos C, D, E, F, G, H para as demais arestas do cubo. Vamos também considerar a introdução de duas resistências mais e chamar esse novo ponto de união entre as resistências novas de X. Agora vem a parte interessante. Vamos montar uma matriz de tamanho 9 por 9 e essa matriz vai ser preenchida da seguinte maneira. Presta bem atenção no ponto X. Temos duas resistências que saem desse ponto e temos uma resistência que vai do ponto X ao ponto A. Assim, na posição XX, colocaremos um 2. Na posição XA, colocaremos um -1. Por quê? Porque há uma resistência que liga o ponto X ao ponto A. Nas demais posições, colocaremos um 0, já que não temos conexões entre o ponto X com nenhum outro ponto, a não ser o ponto A. Agora vamos dar uma olhada no ponto A. Vemos que são 4 resistências as que saem desse ponto. Na posição AX, vamos colocar um -1, já que existe uma resistência que liga o ponto A ao ponto X. Na posição AA, colocaremos um 4, já que existem 4 resistências que saem desse ponto. No ponto AC, um -1, já que há uma resistência que liga esse ponto. Na posição AD e AE, colocaremos 0, já que não há conexões entre esses pontos. Nas posições AF e AG, colocaremos um -1, já que existem resistências que unem esses dois pontos. E nas posições AH e AB, não colocaremos nada, colocaremos um 0, já que não existem conexões nesses pontos. Para o preenchimento das seguintes linhas, usaremos a mesma lógica, que você já deve ter entendido. E agora, nós vamos acomodar essa tabela que fizemos de maneira matricial. Assim, teremos que G, que é a nossa condutância, é igual a essa matriz 9 por 9. Agora você lembra que a resistência é o inverso da condutância? Esse modelo matemático é de maneira algebraico, mas trabalharemos aqui com uma matriz. E quando temos uma matriz, não existe um número inteiro dividido por uma matriz. O que nós temos em lugar disso é a matriz inversa. Dessa maneira, R é igual à matriz inversa de G, já que estamos trabalhando com uma matriz. Fazendo esse cálculo, chegaremos à seguinte matriz. Acomodando essa matriz de maneira que temos os pontos X, A, C, D, E, F, G, H e B em cima para usar de guia, vamos poder calcular agora a resistência equivalente em qualquer ponto. Veja que eu marquei em vermelho a diagonal principal da matriz, porque essa diagonal principal
vai ser a responsável por fazer os cálculos para a gente. Marquei também a coluna A, porque essa é o ponto de origem. Partimos de A qualquer um dos pontos. Agora, para fazer o método, é muito simples. Se a gente quer encontrar a resistência equivalente entre o ponto A e B, a gente pega o número marcado em vermelho da coluna B, que é o 2,83, e subtraímos do 2, que é a coluna A dessa mesma linha, e vamos encontrar que a resistência equivalente é um 83% de R. Por isso usamos a resistência igual a 1 no começo, porque quando usamos a resistência igual a 1, todo o resultado que virá agora, a gente pode transformar em porcentagem. Veja também o caso, se a gente quisesse encontrar a resistência equivalente entre o ponto A e F, a gente vai no número marcado em vermelho, subtrai do número que está na coluna A, que é o 2, e encontraremos que o valor é de 58% de R. Uma coisa interessante de notar é que os pontos G, F e C valem a mesma resistência equivalente. E isso faz todo sentido, porque são pontos que estão simetricamente acomodados em relação ao ponto A. E essa resistência equivalente vale uns 58% de R. A mesma coisa acontece com o ponto H, E e D. Os pontos E, D e H estão acomodados de maneira simétrica com relação ao ponto A. E é por isso que sua resistência equivalente vale a mesma coisa, 75% de R. Assim, não importa o valor de R, já que todas as resistências são iguais, e a partir disso, encontramos uma porcentagem que vai definir essa resistência equivalente em qualquer ponto que queremos. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de fazer um comentário. Até logo.